vou contar como é que foi o meu curso de mímica. É uma das coisas mais aleatórias que eu resolvi fazer. É o curso de mímica. Eu cheguei a ter poucas aulas e não deu nada certo. Bom, eu soube que ia ter aula de mímica no Centro Cultural aqui da cidade. E eu fiquei animada de poder fazer, porque com Fursuit nós temos certas limitações, né? Às vezes é muito difícil falar, as pessoas não ouvem bem, porque nossa voz é meio abafada. E a gente tem limite de locomoção, enfim, então eu pensei, essas aulas de mímica podem ajudar a me comunicar com o Fursuit, porque tem alguns princípios que vão fazer sentido até. Eu vou atuar como se eu estivesse fazendo alguma coisa e eu posso usar esses gestos para poder fazer um teatro ou uma certa dinâmica com as pessoas quando eu estiver de Fursuit. Essa foi a minha ideia, mas eu cheguei na aula de mímica e me apresentei, tudo foi tranquilo. Fizemos alguns exercícios bem complicados para mim, porque tem certas coisas que parecem simples, mas para mim não é, como andar. Tinha que andar de certa forma, que tinha que ser daquela forma, como uma pessoa normal anda. E aparentemente eu não ando do jeito que deveria andar, e aí eu tinha que ficar corrigindo toda hora. Foi uma coisa bem desgastante. Tinha alguns exercícios que era pular, que aí ficou pior ainda. Mas eu acho estranho que com Fursuit, pra mim, essas coisas são tranquilas de fazer, mas sem Fursuit não é tanto, porque não faz muito sentido pular, sabe? Então, eu pensei, já que eu estou fazendo isso por causa da Fursuit, por que eu não vou levar a Fursuit pra aula de mímica? Afinal, é para isso que eu estou fazendo a aula. Então, quando eu me apresentei e falei sobre a Fursuit, eu expliquei como era e as pessoas entenderam como um cosplay, alguma coisa assim. Mas ninguém ali era furry ou conhecia furry, então foi uma grande surpresa quando lá pela quarta aula eu cheguei de Fursuit. Eu fui pra lá sem a Fursuit, eu levei na bolsa e lá são vários andares e eu parei o andar anterior e vesti a Fursuit num corredor que não tinha ninguém. Eu conhecia já o local, mas eu me vesti e deve ter sido muito interessante me ver andando de Fursuit por aí pelo prédio e à noite sozinha, enfim. Eu simplesmente cheguei na aula de Fursuit sem ter avisado nada. Bem, não foi lá muito bom, porque quando eu cheguei, todo mundo já estava sentado em círculo, já tinham dado um oi inicial assim, e eles iam começar a fazer atividade. Então eu entrei no meio e as pessoas em geral acharam interessante e gostaram, acharam fofo e queriam abraçar e conversar, só que a professora não curtiu muito, não. E depois de um tempo, ela falou que, olha, eu acho que vai ser um pouco complicado você fazer algumas atividades com essa roupa, porque precisa fazer isso ou aquilo, e a roupa você, eu não sei se você está enxergando, eu não sei se você está me ouvindo, eu não sei. Então, eu expliquei que eu estava conseguindo ver e andar, eu já estava acostumada e tal, mas ela não se convenceu. E eu continuei fazendo as atividades com Fursuit. Inclusive as atividades de andar e pular e fazer esse tipo de coisa foi muito melhor de se fazer de Fursuit. Porque tinha um propósito maior, sabe? Mas ela não curtiu nem um pouco. Por fim, ela falou que se eu... Assim, de início ela sugeriu que eu não participasse com a Fursuit. E até que eu acho que ela viu que eu não ia ceder, ela foi e disse que
eu tinha que tirar a fursuit ou ela tinha que me pedir pra sair da aula. E aí eu fui expulsa. Não, enfim, eu me afastei, eu resolvi que não ia fazer sentido, não adiantava nada, tipo, faltava uns 20 minutos para terminar a aula, até eu tirar a fursuit e arrumar tudo, a aula já teria acabado. Então eu pensei, quer saber, eu vou embora. Eu simplesmente saí sem falar nada. E, e aí quando eu saí da sala, eu fui tipo correndo pro elevador para poder ir pro andar de baixo e tirar a fursuit. E eu fui assim, desesperada, porque eu não queria ter que explicar que eu quero ir embora, enfim. E depois dessa aula eu fui para casa e não voltei. Na semana seguinte eu não fui na aula de mímica. E ninguém procurou por mim. E ninguém cobrou a segunda parte do curso, da mensalidade também. Ninguém quis saber de nada, então eu desisti. E eu acho que a gente pode deixar como lição que eu acho que é bom a gente avisar que a gente vai de fursuit para algum lugar. A gente pode estar animado para usar em determinada ocasião, mas as pessoas lá podem não estar preparadas para isso. E ela não soube como lidar, então ela preferiu que eu não estivesse vestida de fursuit. E eu não aceitei também. E enfim, não deu certo. Mas acho que aparecer de surpresa de fursuit não é uma boa ideia. Mas eu fiquei sem estudar mímica e eles ficaram sem a minha mímica. Porque, desculpa, eu era até bom nisso. Teve uma cena que a gente fez que era uma cozinha e as pessoas faziam algumas ações e depois trocava para outra pessoa continuar o mesmo personagem. E eles acenderam o fogo e começaram a cozinhar, mas ninguém lembrou de desligar o fogo. Eu fui o único que pensou nisso. Eu sentei numa mesa, mimicamente, e eu fiz como se... Esqueci, né? Eu dei uma de alerta e saí correndo onde as pessoas tinham imaginado o seu fogão e fui lá e desliguei e fiz um... ufa. E ninguém tinha lembrado disso, só eu. Eu acho que eu sou bom em lembrar de certos detalhes no cenário que as outras pessoas não percebem, mas eu não pude colocar em prática as minhas mímicas. Eu sou acostumado a fazer gestos e algumas coisas para me comunicar, mesmo sem fursuit, porque eu falo baixo, então eu prefiro me comunicar de outras formas, que eu não preciso me esforçar muito, sair gritando e... porque eu tenho 2 volumes, o normal, que é baixinho, e o estridente, que é gritando. Então, eu acho que ia ser legal fazer mímica, mas não foi. Então, eu não sei se eu tentaria de novo. E acho que de fursuit não vou poder ir. Mas, então tá, é bom que a gente aprenda, né? Não dá pra ir de fursuit em qualquer lugar. Tem que avisar antes. E provavelmente se você avisar, você vai receber um não. Então, fique preparado. Então, tchau. Até a próxima.